Queridos, vamos para a palavra de Deus, Êxodo capítulo de número 3, a partir do verso 1. Aleluia. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Podemos ler, amém? Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levar a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amém? Queridos, eu li todo o texto para que haja uma compreensão melhor do texto. O tempo é exíguo, não dá para nós falarmos de todos os versos. Mas antes, deixa eu entrar aqui, antes de eu entrar no texto e te conectar na mensagem, do que Deus quer falar conosco nesta noite, permita eu dar um breve resumo até chegar aqui, para que você se conecte no texto. Escute, Deus começa tudo de Abraão vem Isaque, de Isaque vem Jacó, de Jacó veio as 12 tribos de Israel, seus 12 filhos, que posteriormente se tornou as 12 tribos, por projeto de Deus. Todos nós sabemos a história de José. Foi vendido para o Egito, ficou 22 anos dado como morto, mas se tornou governador do Egito, e Deus lhe usou para salvar o mundo da fome. Jacó então desce, quando fica sabendo que seu filho José está no Egito, ele então desce para o Egito, e diz a Bíblia que ele desceu com 70 vidas, 70 almas desceram juntamente com Jacó para o Egito. E do período de quando Jacó desce para o Egito, até Êxodo capítulo 12, Gênesis 46, quando fala a Bíblia que ele desceu para o Egito com 70 almas, até Êxodo 12, que foi o dia, a noite que Deus, através de Moisés, braço estendido, mão poderosa, tira o povo do Egito. E é interessante que desce 70 e sai quase 2 milhões de pessoas, aleluia, num período de 430 anos aproximadamente. Desceu 70, mas saiu depois de 430 anos, aproximadamente quase 2 milhões de pessoas do Egito. Então o povo passou 430 anos no Egito. Não foram 430 anos escravizados no Egito, foram 430 anos no Egito, e a maior parte deles como escravo. E aqui no capítulo 3 do livro de Êxodo é quando Deus faz o chamado a Moisés, porque é através de Moisés que Deus vai tirar o povo dele do Egito e conduzir para a terra de Canaã, para a terra da promessa, para a terra que Deus lhe tinha prometido lá atrás já a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aqui, queridos, Moisés já está com 80 anos. Todos nós sabemos da história, do milagre, do nascimento de Moisés, filho de Joquebede e de Arão.
Moisés passou os seus primeiros 40 anos no Egito, achando que era alguém. A vida de Moisés nós podemos dividir em três etapas de 40 anos. Primeiros 40 anos ele passou no Egito achando que era alguém. O segundo 40 anos ele passou no deserto apacentando ovelhas, descobrindo que ele não era ninguém. Mas a terceira fase da vida de Moisés, que foi dos 40 aos 120 anos, ele passou debaixo do plano, do projeto de Deus. Ele descobriu o que Deus pode fazer com um ninguém, com alguém que estava no deserto. Deus pode fazer coisas extraordinárias, milagres extraordinários, como a Bíblia mesmo disse, que não houve homem em Israel que se levantou em toda a história como Moisés, homem na qual Deus falava boca a boca, Deus falava face a face com ele. Então, queridos, sem entrar aqui nos pormenores da vida de Moisés, eu quero deter aqui nesse encontro que Moisés tem com Deus diante da sarça ardente, diante da sarça que estava em chamas. A Bíblia diz aí que ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Observe, queridos, que as ovelhas eram do seu sogro, não era dele. O monte Horebe que ele estava era de Deus. A sarça pertencia ao monte e a Deus posteriormente. O fogo era de Deus. Moisés não tinha nada, a única coisa que ele tinha ali era a sandália. E quando ele começa a aproximar-se da sarça, Deus manda ele ainda tirar a sandália. A única coisa que ele tinha era a sandália, ele precisou ainda de tirar. Mas aí a Bíblia vai nos dizer, querido, que ele está apacentando no monte, chegou até o monte Horebe, e está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente, ele olhou, e ele viu que a sarça estava em chama, mas não consumia. Queridos, ele percebe quase o imperceptível, porque é normal no deserto a sarça pegar fogo. É normal no deserto a sarça pegar fogo, mas não é normal a sarça não se consumir. Ela pega fogo, mas se consome. Se Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro ali, com certeza tinha mais pessoas no lugar, apesar de ser deserto, mas era local onde passava pessoas, tinha mais gente por ali com certeza. Mas ninguém percebe aquilo que Moisés percebeu. Moisés percebe que a sarça queima, que a sarça pega fogo, mas ela não se consome. E ele então fala consigo mesmo, diz a Bíblia no versículo 3, eu vou até lá para ver este mistério, para ver esta maravilha. E ele faz uma pergunta consigo mesmo, por que a sarça não se queima? Por que que ela não está se consumindo? Por que que a sarça está em chamas e ela não se queima? Deixa eu parar um pouquinho aqui para trazer dois aprendizados para nós aqui, que nós devemos aprender com Moisés aqui nesta noite. Primeiro aprendizado de Moisés para nós aqui nesta noite, queridos, é a percepção que Moisés tem. Moisés não olha simplesmente por olhar, ele olha e percebe, a sarça queima, mas não se consome. Então a primeira palavra de Deus para nós aqui nesta noite de vitória, a primeira palavra que eu quero que você guarde, que eu quero que você aprenda e que você saia daqui nesta noite com essa mensagem ardendo no seu coração, nós precisamos de ter percepção. Nós precisamos de perceber aquilo que ninguém percebe. Sabe por quê? A sarça nunca para de queimar, a sarça sempre continua queimando, a sarça sempre continua ardendo. O problema é que nós não percebemos o queimar, o ardor, as chamas que está na sarça, mas que ela queima, ela continua queimando. Claro, estou falando aqui por tipologia bíblica. O que é o queimar da sarça? O que é o arder da sarça? Deus se manifesta através da sarça para Moisés. O que é o arder da sarça? Pode ser a manifestação de Deus, a forma de Deus nos chamar a atenção, pode ser a forma de Deus falar conosco. O que é o queimar da sarça, meu irmão? São as dificuldades do dia a dia. O que é o queimar da sarça? É Deus tentando comunicar conosco. O que é o queimar da sarça? É a prova que talvez tu está passando, é a dificuldade que talvez tu esteja enfrentando, e tu está dizendo, tu não está entendendo nada. Não, é você que não está entendendo mesmo, você que está desapercebido. Precisamos de ter discernimento de Deus. Tu
tudo que acontece. Eu disse aqui agora há pouco, eu iniciei falando aqui com os irmãos, pode existir gravidez indesejável, mas não existe nascimento sem propósito. Nada na nossa vida é sem propósito, nada é por coincidência, nada é meramente porque aconteceu, está acontecendo por acontecer. Não, você é servo de Deus, você é serva de Deus, você é templo do Espírito Santo, você é morada do Espírito Santo. Então a sua vida não acontece aleatoriamente. Tira da sua mente que as suas coisas na sua vida acontecem aleatoriamente, acontece por propósito. O lugar que você trabalha tem um propósito de Deus lá no seu trabalho. A família que você nasceu não é a família errada, tem um propósito de Deus na família que você nasceu. O local que você frequenta, o seu dia a dia, as pessoas que você encontra tem um propósito de Deus. Que nada, pastor, eu vou onde quer, do jeito que quer. Não, você é guiado pelo Espírito Santo, a não ser que tu está na prática do pecado. Se tu não está na prática do pecado, tu é guiado pelo Espírito Santo. Então tudo que você faz tem um propósito de Deus na tua vida. São oportunidades que Deus coloca na tua vida e você não tem percebido. São pessoas que Deus coloca na tua vida e você não percebe. São propósitos que Deus tem através da tua vida. É o queimar da sarça e você não está percebendo. Mas nessa noite Deus fez o meu coração arder para dizer para você: tenha discernimento, acorde, meu irmão. Nada está acontecendo por acaso. Deus tem plano, Deus tem propósito para a tua vida. A sarça está ardendo e tu está lerdo, tu não está percebendo, mas Deus vai aguçar a tua percepção nesta noite. Deus vai acender o farol, o discernimento, a luzinha do painel na tua mente, e tu vai perceber que Deus está querendo comunicar com você, Deus está querendo falar com você, Deus está querendo manifestar para você, Deus está querendo te dar um direcionamento, Deus está querendo alinhar a tua vida e você não está percebendo. Aleluia. Percepção, discernimento. Moisés não olha por olhar, ele olha, ele percebe, ele tem a percepção. Está queimando a sarça. Aleluia. A sarça não parou de queimar, meu irmão. Deus não para de trabalhar, Ele está sempre em constante trabalho, Ele está sempre, a história da humanidade, ela não está aleatória, não. Deus é um Deus de propósito. Oh glória, perceba o trabalhar de Deus. Não estou percebendo nada, pastor. Talvez você esteja em um período da sua vida, nem é que tu não está crente, tu está crente, tu está buscando a Deus, mas às vezes, olha só, você vai entender, a falta de percepção, ela é normal na vida do crente, na vida daquele que está fiel ao Senhor. Lembra de Samuel, o profeta Samuel? Samuel estava crente, ainda jovenzinho, criança para adolescente, estava crescendo, escute isso, no templo, servindo no templo, abrindo a porta do templo, Vitor, servindo Eli. Detalhe, Eli já estava rejeitado por Deus. Os filhos de Eli, que supostamente iria substituir Eli, estava rejeitado por Deus. Vocês sabem da história, porque ele prostituía com as mulheres no templo, não queimava a gordura da carne, conforme tinha que ser para o sacerdote, comia a carne com gordura no churrasco mesmo, sem queimar a gordura, e a Bíblia diz que aquilo que eles faziam era abominável diante de Deus. Deus lhes chama eles como filhos de Belial. Só que Deus deixou eles. Deixa eu abrir um parênteses para dizer aqui, que enquanto você estiver ouvindo a voz de Deus falar com você pela palavra, e quando tiver um líder ligando para você, mandando mensagem para você, o pastor falando: vamos, meu irmão, Deus está te chamando, dá glória a Deus, porque Deus ainda não te deixou. Agora, quando você se sentir o gelo, quando você sentir que nada fala para você, que ninguém importa com você, ninguém quer saber de você, se tu faltar de culto, ninguém está nem aí para você, aí se preocupa, é sinal que Deus já está te deixando de lado. É sinal que Deus já não quer mais nada com você, porque Deus deixou Eli e os filhos dele, deixou eles, porque agora Deus tinha o Samuel, que era a resposta da oração de Ana, e que estava crescendo no templo. Ei, Samuel não se contaminou
com os filhos de Eli. Deixa eu abrir um parênteses aí, porque talvez muita gente fale, não, mas esse tempo está muito difícil, está difícil de ser crente, está difícil de ser fiel, está contaminado, o pecado está proliferando cada vez mais. Meu irmão, ei, é escolha sua. Samuel viveu nos piores período da história de Israel, e ele não se contaminou com Ofni e Finéias, ele permaneceu firme. Ei, adolescente que está aqui, ei, jovem que está aqui, irmão e irmã, igreja de Corveiro, é possível, em meio à crise, em meio à banalização do pecado, à institucionalização até mesmo do pecado, é possível permanecer fiel como Samuel. Samuel era crente. E aí você sabe que Deus chamou ele, dizendo pelo nome, assim como chamou Moisés. Deus chamou poucas pessoas pelo nome. Deus chamou Abraão pelo nome. Deus chamou Jacó pelo nome. Deus chamou Moisés pelo nome. Deus chamou Samuel pelo nome. E Deus chamou Elias pelo nome. No Antigo Testamento, apenas as 5 pessoas que a Bíblia fala que Deus o menciona pelo nome. Além de Adão, 6 com Adão. Deus chamou Adão pelo nome, Abraão pelo nome, Jacó pelo nome, Moisés pelo nome, Samuel pelo nome e Elias pelo nome. E já no Novo Testamento, Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Jesus chamou, apresentou depois para Saulo de Tarso e chamou pelo nome. Mas não são todas as pessoas que Deus lhe revelou, lhe chamando pelo nome específico. E Deus então chamou Samuel pelo nome, diz Samuel, Samuel. Samuel percebeu que era Deus falando com ele de primeira, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Samuel era crente ou não era? Era. Samuel contaminava com os filhos de Eli? Não contaminava. Era crente, era fiel, estava crescendo na casa do Senhor. E ele ouviu a voz e não entendeu. Ele foi até Eli. Eli disse, não te chamei uma vez, 2 vezes. Na 3ª vez, Eli percebeu, entendeu que Deus estava chamando o menino. Aí disse para ele, ei Samuel, se chamar de novo, tu fala assim, ó, fala Senhor, que o teu servo ouve. E Deus chamou pela 4ª vez. Ei, sabe o que Deus está ministrando no meu coração para te dizer? Deus já está tentando te falar há algum tempo. Deus está tentando te chamar a atenção. Ele está te chamando, Ele está te chamando. Ei, meu irmão, acorda, não paralisa por causa da pandemia, por causa do Covid-19 não. Ei, não fica frustrado, ou não fica parado, não porque alguém não quer ser crente, ou porque alguém é infiel, ou porque alguém está vivendo uma duplicidade de vida. Não, o negócio de Deus é com você. O negócio de Deus é com você. Sempre houve os que viveu na prática do pecado. Sempre houve na história da Bíblia aqueles que não quis compromisso com Deus e com a sua palavra. Não pare por causa disso não. A sarça está queimando. A sarça está queimando. Perceba que Deus quer falar com você. Aleluia, aleluia. Perceba, Deus tem plano com você, Deus quer falar com você. A sarça não parou de queimar. Deus está chamando. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Samuel cresceu no templo. Samuel se tornou sacerdote, profeta e juiz. Samuel teve um ministério ilibado. No final do seu ministério, Samuel ainda faltou um discernimento para ele. Lembra quando ele chega na casa de Jessé, por ordem de Deus para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel? Ele logo já vai ungir o mais velho, Eliabe, porque tinha tipo de rei. Deus precisou de bradar com ele, Samuel. Não, Samuel, tu está olhando a aparência, eu olho o interior. Não é Eliabe, não é Samar, não é Samar, não é Randai, não é Natanael, não é nenhum desses filhos de Jessé, não. É o menor, é o que está no campo, é o 7º. Você sabe da história, eu estou abreviando aqui, ou seja, mas Samuel já estava velho. E estava tendo dificuldade de discernir a voz de Deus, Vitor.
Samuel já estava velho, então discernimento, a percepção, é uma dificuldade, não é porque você está menos crente ou mais crente, não é nada disso não, sabe que é porque às vezes Deus precisa de nos chacoalhar assim, para nos chamar a atenção, é como, querido, antigamente, hoje nós temos a igreja bonita aqui, só lâmpada de LED, mas eu não sei se os irmãos aqui, mais velhos do que eu não sou tão velho assim, lembra de que antigamente os cultos, tinha culto no Lampião. Quem já participou aqui com o culto do Lampião? Quem já participou do culto do Lampião? Até a Thalita já participou de culto do Lampião, meu Deus do céu, olha só, o culto do Lampião era mais ou menos assim, tinha um pouquinho de azeite assim, e o Lampião acendia, não era assim? Olha aqui, o lampião acendia, aí o azeite ia acabando, a luzinha ia ficar o quê? Ia ficando fraquinha, aí tinha que acabar o culto, aí o dono da casa, ou algum irmão, pegava o lampião na mão assim, e falava assim, peraí pastor, deixa eu arrumar esse lampião aqui, tinha só um pouquinho de azeite, e a lâmpada estava fraquinha, quase tudo no escuro, aí dá uma chacoalhada no lampião assim, a luz acendia de novo. Ei, é difícil da percepção, mas sabe o que Deus vai fazer com você nesta noite? Sabe o que Deus quer fazer com você nesse fim de ano ainda? Deus quer pegar você assim, dar uma chacoalhada na tua vida assim, para que a luz acende novamente, e para que você perceba que Deus tem algo com você, que a sarça está queimando, ela não se consome, é Deus te chamando a atenção. Perceba, receba discernimento de Deus nesta noite, receba a percepção. Ele está falando, eu tenho projeto com você, eu tenho plano com a tua vida, nada vai frustrar os planos de Deus com você. Oh glória, aleluia. Ei, na Moisés percebe que a sarça queima e não consome, mas Moisés, ele percebe e ele não faz igual às vezes a maioria de nós faz. Mexer com isso não, deixar para lá. Moisés, ele tem atitude, Moisés, ele tem ousadia, ele percebe, ele fala assim no versículo 3, ele fala consigo mesmo, vou até lá, vou chegar mais perto, para ver essa maravilha. Por que que a sarça não se queima? Por quê? Eu quero chamar a sua atenção aqui da atitude de Moisés, a ousadia de Moisés. Ele percebe que a sarça queima e não consome, mas ele não se dá por satisfeito, não, ele vai lá, ele quer ver o que está acontecendo, ele quer entender melhor. Tem gente que começa a ter a percepção, mas ele entra para o caminho da omissão. Não quero me envolver, não, vou ficar na minha. Não, estou vendo aí que está até precisando aí, que Deus está até precisando, poucos cantou aqui hoje, né? O hino 212, poucos são os soldados, grande é a batalha. Não, mas não quero cuidar na minha vida. Seja omisso não, meu irmão. É o seu tempo, é a sua hora. Para que esse negócio eu não quero me envolver, não. Atitude, ousadia. Tu está percebendo que a sarça não está se consumindo, que a sarça está queimando, tu está percebendo o agir de Deus, que Deus quer falar contigo, tu está percebendo a necessidade na obra, tu está percebendo no que precisa de melhorar, tu está tendo percepção, discernimento de Deus. Aproxime-se que Deus vai te dar o direcionamento. Não fuja, aproxime, queira aproximar, tenha ousadia, tenha atitude de se aproximar da sarça. Aleluia. E Moisés então aproxima da sarça. E aí, queridos, terceiro ponto aqui, eu quero te chamar a atenção. Primeiro, a percepção de Moisés. Segundo, a ousadia de Moisés, a atitude de Moisés. Terceiro, a resposta de Deus. A sarça está queimando, Moisés percebe, Moisés então tem atitude, porque o nosso Deus, Ele reage à nossa atitude. Quando Moisés vai se aproximando então, olha a resposta de Deus, a ousadia de Moisés, a reação de Deus, a ousadia de Moisés, está aí no verso 4, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés,
Moisés. E Moisés conhecia a voz de Deus. Ele respondeu: eis-me aqui. Se Moisés não tem atitude de se aproximar, Deus não chamaria pelo nome. A atitude de Moisés, a ousadia de Moisés, fez com que Deus então respondesse, o bradasse e começasse a falar com ele. E Deus começa a trazer diretrizes, tira as sandálias. O lugar que tu está é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai. Ou seja, Moisés, tu está aqui no deserto de Midian, mas aqui não é o seu lugar não. Eu sei a tua origem, eu conheço a tua história, Moisés. Moisés, tu deixou teu pai Arão, tua mãe Joquebede, tem o teu irmão Arão, tem tua irmã Miriam. Eu conheço a tua história, Moisés. Eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus da aliança de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos seus ancestrais. Eu sou Deus que confirma a aliança. Moisés esconde o rosto, porque teve medo de olhar para Deus, mas Deus continuou e disse: Moisés, eu estou vendo a aflição do povo, eu ouço o clamor do povo, eu estou vendo o sofrimento, eu estou vendo a aflição do povo lá no Egito, que os egípcios estão falando com ele, e eu desci para resolver esse problema, para livrar o meu povo das garras de Faraó, e eu vou fazer isso através da tua vida, Moisés. Moisés só recebeu esse direcionamento de Deus porque ele teve a ousadia, a atitude de se aproximar. E Deus então respondeu, reagiu à atitude de Moisés. Então escute, que isso tem a ver com você aqui nesta noite. Primeiro, tenha percepção, discernimento, de ver que a sarça está queimando. Segunda coisa, não fuja, não seja omisso, tenha atitude, seja ousado, aproxime do arder da sarça, porque do meio da sarça Deus vai falar com você. E em terceiro, quando você aproximar do arder da sarça, quando você tiver atitude, como você responde ao arder da sarça? A sarça está em chama, a sarça está queimando. Como que você corresponde com isso? Aproximando dela. Simples, é quando você ora um pouco mais. Está vendo a dificuldade? Então eu estou orando apenas 15 minutos por dia, vou orar pelo menos 30 minutos. Estou vendo como que as heresias, os falsos ensinamentos está forte aí, tá? Então vou estudar mais a palavra de Deus, eu vou ter um pouco mais de ousadia, eu vou me aproximar mais de Deus, eu quero ver o que vai acontecer, eu quero ver o que Deus tem comigo, os propósitos de Deus para a minha vida. Isso corresponde. Escute, a tua vinda no culto aqui nesta noite é uma atitude de fé, uma atitude ousada de você. Você veio para adorar ao Senhor, você veio para ouvir Deus falar com você, e você veio no lugar certo. Perdeu quem não veio, deixou de ganhar quem não veio. Você veio, a tua estadia, a tua vinda aqui nesta noite não é em vão, não é apenas mais o culto, não é porque você não tinha o que fazer, não. Você veio, você teve a atitude de vir, e Deus tem uma palavra para você nesta noite. A palavra é: eu tenho propósito com a tua vida, eu tenho planos com a tua vida, eu ratifico a minha promessa na tua vida. Ei, eu sou o Deus de teu pai, eu conheço a tua família, eu conheço o teu pai, a tua mãe, eu conheço os seus ancestrais, eu conheço a tua história, eu não esqueci das promessas que eu já fiz para você. É isso que Deus está dizendo para Moisés: sou o Deus de teu pai, eu conheço a tua família, eu sei da tua história, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o mesmo Deus. É como se Deus estivesse dizendo: eu sou o mesmo Deus que não esqueço das minhas promessas, eu estou lembrando de todas elas. Você pode ter esquecido, porque tu está aqui nesse deserto, mas eu não esqueço. Eu tenho plano, eu tenho propósito com a tua vida. Deus está dizendo dessa forma nessa noite. Tem alguém que recebe essa palavra? Tem alguém que recebe essa palavra? Levante a tua mão, dá um brado de glória a Deus aí. Deus não se esquece, Ele vê, Ele ouve, Ele sabe. Ele diz: vi a aflição. Ele vê a aflição, Ele ouve, Ele conhece e Ele age. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, e Deus não fica inerte. Ele disse: desci para livrar, desci para agir. Deus te vê, Deus já ouviu todas as suas orações, não tem oração que Ele não ouve. Deus conhece toda a sua trajetória, todas as suas frustrações, todas as suas decepções. Ele está dizendo: eu vou agir, eu vou entrar na guerra contigo. Aleluia, aleluia. Quem está entendendo aí, dá um brado de glória a Deus aí nesta noite. Eu vou encerrar agora dizendo:
O outro lado da moeda dessa mensagem, eu já falei aqui da percepção que nós precisamos de ter, da ousadia, da atitude, porque Deus corresponde à nossa atitude, à nossa ousadia. Deus não fará nada além ou mais, além da tua fé. Não. Deus não fará nada além da medida da sua fé. Ele nos surpreende, mas na medida da sua fé. Então, a sua atitude de se aproximar do chamado de Deus, do arder da sarça, Deus vai corresponder de acordo com a sua atitude. Como assim, pastor? Mais ou menos assim. Você almoça e janta de acordo com a tua fome. Você bebe água de acordo com a tua sede. É o tanto que você querer de Deus, no aproximar de Deus, é o que Deus vai surpreender, vai fazer na sua vida. Então tenha uma atitude. Se você quer ser um crente de uma vez por mês na ceia, tranquilo. Problema seu e Deus. Se você quer ter a sua vida particular assim, retraído ou ficar no seu cantinho, Deus não vai te obrigar. Agora se coloque em buscar a Deus, aproxime do arder da sarça para você ver o que Deus é capaz de fazer com a tua vida. Aleluia, aleluia. E aí eu quero encerrar dizendo o outro lado da moeda, sabe o que é? Essa sarça aqui, o outro lado da moeda, ou o outro aspecto da mensagem, essa encerro. Essa sarça pegando fogo aqui, essa sarça em chamas. Tive que pregar essa mensagem sábado, né? Uma década em chamas, né? Essa sarça em chamas é você. Você é a sarça. Você é a sarça. Fala para o seu irmão aí, você é a sarça em chamas. Você vai entender agora, você é a sarça em chamas. Você, minha irmã, você, meu irmão Jó, você é a sarça em chamas. Eu sou a sarça, sim. A sarça está pegando em fogo, a sarça está em chama. E ela não se consome, que mistério é esse? E Moisés está assustado, e Moisés está perguntando, por que a sarça não se queima? Olha a pergunta de Moisés. Por que a sarça não se queima? Eu vou te falar agora, por que a sarça é você, e por que a sarça não se queima. Quantos quer ouvir? Quantos quer ouvir? Quantos quer ouvir? Então vai lá. Você já ouviu aquela expressão assim, ó? Todos nós já falamos, meu Deus, eu estou passando uma prova de fogo. Tem prova que parece que é uma prova de fogo. O que o Senhor disse através do profeta Isaías, e que até cantou aqui nessa noite? Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passarem pelo, não te queime. Você talvez está numa sensação que está numa prova tremenda, numa prova de fogo. Só você que já passou por prova de fogo, está na prova de fogo, ou já enfrentou uma prova de fogo. Levanta a mão aí, todo mundo já passou por prova de fogo, tu esteja passando a prova de fogo. Ei, aí Deus está falando com você nesta noite, a sarça é você. Tu está no meio de uma prova de fogo, sim, mas assim como o fogo não consumia aquela sarça, essa prova não vai acabar com a tua vida. Essa prova não vai acabar com a tua casa. Ei, recebe essa palavra aí, ó. O fogo não consumia a sarça, então a prova pode ser de fogo. O fogo pode estar ardendo, pode estar em chama, mas não, essa prova não vai acabar com a tua vida. Essa prova não vai acabar com a tua casa. Essa prova não vai acabar com o teu casamento. Essa prova não vai acabar com o teu ministério. Essa prova não vai consumir você. Não vai consumir você. Pelo contrário, Deus vai se revelar no meio dessa prova. Deus vai se revelar. Oh meu Deus, eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou com o corpo arrepiado. Eu estou dizendo, a prova não vai consumir você. Deus vai se revelar no meio dessa prova, e alguém vai saber por que a prova não te consome. Ai, não sei se os irmãos estão entendendo, mas está muito forte isso aqui, Vitor. Olha a pergunta de Moisés: por que a sarça não se queima? A resposta está no texto. Por que a sarça não se queima? Por que a prova não acaba com você?
Alguém está olhando você, mas fulano de tal passa cada luta. Fulano de tal passa cada dificuldade. Tu está vivo ainda. Tu está crente ainda. Tu está indo para a igreja ainda, sim. Sabe por que não se acaba? Sabe por que tu não vai acabar? Aleluia. Ei, sabe por quê? Por causa disso aí, ó. Os versículos antes diz, no versículo 2: o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. O anjo do Senhor aqui, quando a Bíblia fala um anjo, é um dos milhões, milhares de anjos que tem lá no céu. Quando fala o anjo, todos nós sabemos que a expressão o anjo no Antigo Testamento é a manifestação teofânica do próprio Deus, do próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Olha aí versículo 2, ali o anjo do Senhor, oh glória. Então quando se ouviu que ele se aproximava para ver do meio da sarça, o chamou e disse, e aí vai dizer o texto aqui, que Deus bradou do meio da sarça. É no versículo 2 mesmo, ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo. Então Deus bradou no meio da sarça. O anjo ali é a pessoa, manifestações teofânicas, Deus, fânica, aparições, é a manifestação do próprio Jesus no meio da sarça. Então a resposta está aí. Por que a sarça queima e não se consome? Sabe por quê? Porque Jesus está no meio da prova com você. Jesus está no meio da prova com você. Ei, recebe essa palavra aí. Você não está nessa prova sozinho. Você é a sarça. A sarça está pegando fogo. A sarça não se consome. A sarça, a prova, a dificuldade, a tentação, as aflições da vida não tem poder para acabar com a tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus está contigo no meio. Jesus está contigo no meio. Jesus está contigo no meio da prova. Tu não estás sozinho. E o próprio Deus se manifesta do meio. Então alguém pode olhar e dizer, acabou, fulano de tal não vence, não chega até o final do ano, agora já era, acabou com o lar, acabou com o casamento, acabou com a família, acabou com a vida, não dá mais, não suporta mais, fulano agora nem sempre se consegue ficar crente, mas consegue sim. Tu não está sozinho nessa luta, tu não está sozinho nessa prova, mas a prova é de fogo. Eu nunca enfrentei isso na minha vida, eu nunca imaginava enfrentar uma dificuldade dessa na sua vida, não, a prova é de fogo, mas Deus está no meio dela com você, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus está no meio. Quer uma prova maior do que isso? Lembra de Daniel capítulo 3? Que foi lançado na fornalha de fogo ardente os 3 jovens hebreus, Ananias, Azarias e Misael, os mesmos que Nabucodonosor lhe mudou o nome para Sadraque, Mesaque e Abednego. O que aconteceu? O fogo consumiu os 3? Não, eles passeavam no meio da fornalha. E quando eles olharam de longe, disse: que isso, Nabucodonosor? Lançamos 3 na fornalha, mas estamos vendo 4, e o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses, é semelhante ao Deus Altíssimo. Era Jesus que estava lá, era Jesus que estava no meio do fogo. Você está entendendo? Deus está dizendo, Deus está com Jesus, está contigo no meio. Jesus está contigo no meio dessa prova. Ai, narabai neregarabassu nerenahash ribalai tenerebaquash tenerevassu nehash. Fica de pé que nós vamos orar. Oh glória. Tu entendeu que tu é a sarça? Deixa a sarça queimar. Tem até um hino, né? Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Jesus vai se manifestar no meio. Oh manai carabassunerevahash. Aleluia, 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 aleluia. Não tem problema não, pode estar numa prova de fogo, mas Jesus está no meio, porque Ele sempre está conosco. Quando Ele ressuscitou, Ele nos garantiu: me dado todo o poder nos céus e na terra, e eis que estou convosco todos os dias, todos os dias. Então você é a sarça, deixa a sarça queimar, deixa a chama arder, deixa a dificuldade aumentar, deixa a prova aumentar um pouco mais, deixa Nabucodonosor
a fornalha 7 vezes mais. Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, Nabucodonosor. Tem problema não, por quê? Porque Jesus está no meio, Jesus está no meio, Jesus está na prova comigo, Jesus está na sarça, Ele se manifesta, Ele se manifesta no meu coração. E o Moisés que estava perguntando por que ela não se consome, Moisés viu Deus, o anjo, do meio da sarça. Alguém que talvez fica até torcendo contra você e dizendo: como é que tu consegue ainda? Como é que tu está vivo ainda? Como é que tua casa está de pé ainda? Como é que tu está indo na igreja ainda? Alguém vai olhar para você e vai ver Deus se manifestando na tua vida. Alguém vai olhar para tua casa e dizer: não tem outra explicação, é Deus na tua vida, é Deus na tua casa, é Deus nos teus negócios, é Deus, é Deus, é Deus, é Jesus que está no meio. É Jesus que está no meio da prova com você. Eu encerro dizendo o que eu disse no início: tudo tem propósito. Essa prova tem um propósito, essa dificuldade tem um propósito, essa aflição tem um propósito, porque Deus trabalha com propósitos. Essa prova, essa dificuldade tem um propósito, e um deles é para que alguém veja Deus se manifestando no meio da tua casa, da tua vida. Não vai te consumir, não vai te consumir, por pior que esteja, não vai te consumir. Você que preencheu o pedido de oração, vem na frente, nós vamos orar. Vem o grupo de louvor, que assim que eu terminar a oração nós vamos cantar. Aleluia, aleluia. Você pediu para Deus falar contigo, Ele está dizendo: essa prova não vai te consumir. Meu Deus, coloca o panfleto e permanece na frente. Eu seguro o panfleto na mão, depois da oração tu coloque. Apresente a Deus aí primeiro. Aleluia, aleluia. Tem muitos panfletos aqui, tem muitos panfletos aqui de irmãos que vieram outras quintas. Hoje eu vou fazer diferente. Todos os obreiros que estão aqui, desce até aqui. Presbítero Odete, evangelista Arino, presbítero Edson e evangelista Claudomiro. Vocês vão revezando e vão colocar as mãos aqui nos panfletos, interceder pelos que estão aí. Aleluia. E eu vou orar aqui no microfone com os que estão na mão, então aí também. Vocês vão orar para os que estão na caixa e os pedidos de oração. Aleluia. Senhor Deus Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco. Eu preguei aqui hoje a tua palavra, Senhor. A dificuldade está aí, a pandemia está aí, a luta está aí, é a sarça queimando, é a sarça ardendo. Tem irmãos aqui que estão passando por momentos na vida que eles nunca imaginou, dificuldade que eles nunca imaginou enfrentar. Mas tu está bradando nesta noite: essa prova não é para consumir, essa prova não é para acabar com a vida do teu servo, não é para acabar com a vida da tua serva, é para que tu se manifeste no meio, é para que tu se manifeste no meio. Traz conforto nesta noite, traz alívio nesta noite, Senhor. Nos queima, Senhor, com fogo do teu Espírito Santo nesta noite, como foi ali no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu. Senhor, que sejamos queimados nesta noite, que tu manifeste no meio dessa prova, mas no meio do fogo do teu Santo Espírito, renovando, Senhor, restaurando, trazendo cura, trazendo resposta, trazendo milagre, batizando com o Espírito Santo, ativando os dons espirituais. Esse irmão vai viver os teus propósitos, essa irmã vai viver a tua vontade, os teus propósitos. Tu tem propósito com essa irmã, tu tem propósito com esse irmão, tu tem propósito com esse obreiro, tu tem propósito com essa casa, tu tem propósito com essa família. Não há, Senhor, prova capaz, não há prova de fogo capaz de consumir, de destruir. Renova nesta noite, traz esperança nesta noite, traz esperança nesta noite, Senhor. Renova as esperanças do teu servo, renova as forças da tua serva, Senhor Jesus, para continuar, para perseverar, em nome de Jesus. Enquanto os teus servos estão pondo as mãos sobre os pedidos aqui na caixa, entra com providência, entra com resposta, entra com cura, Senhor. Tu é o Deus, Senhor, que age em meio às nossas atitudes. Tu não é um Deus inerte, tu é um Deus que vê, que ouve, que age e que desce para livrar. É noite de livramento, é noite de resposta, é noite de milagre, é noite de provisão, é noite de cura, é noite de
céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Canta, canta enquanto esse grupo de louvor está cantando. Senhor, cheio do Espírito Santo.